Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 5 deste segundo trimestre do ano de 2024, sob o tema A Carreira que nos está proposta, comentarista do trimestre, pastor Osiel Gomes. E ele nos traz um assunto bastante atual, necessário, relevante para os nossos dias, esses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, divulgue e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. E nesta lição de hoje, o tema é os inimigos do cristão, o diabo, a carne e o mundo. Pois bem, o que é que estaremos comentando no transcorrer desta lição? O que é o diabo? É uma pessoa? É uma personalidade? É uma força? O que é o diabo? Ele tem nome? Como que a Bíblia reporta para ele? Como que a Bíblia o qualifica? O que é a carne? O que é o mundo? No sentido que a Bíblia fala a questão do mundanismo. Primeiro nós vamos ver que o Senhor amou o mundo. E nós vamos ver que o mesmo Senhor fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós vamos entender e interpretar esses textos bíblicos? Pois bem, vamos no curso dessa lição e estaremos comentando e trazendo aqui algo a mais para que você possa desfrutar, possa utilizar na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, o texto áureo da nossa lição, ele está justamente em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26, que vai falar, se vivermos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha aqui o assunto escolhido para o texto áureo, esses dois versículos muito importantes. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Aqui o nosso comentarista, o pastor Osiel, ele vai trazer a realidade do diabo, nesse tópico primeiro, no número 1, no número 2, ele vai dar a descrição de Satanás e no número 3, a identidade do inimigo. Então eles traz aqui de uma forma bastante didática, bastante sobeja, acerca da nomenclatura, acerca dos nomes, acerca de quem é este grande inimigo das nossas almas. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Ou seja, ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria, ele tem desejo próprio, ele tem objetivo próprio e ele é rebelde à voz e à vontade de Deus. Ele não acata a vontade de Deus, ele é inimigo contra o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, nós já vamos entender que a Bíblia vai trazer alguns assuntos. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 14, ele vai dizer assim no versículo 12 do profeta Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui o desejo, o orgulho, a altivez, a arrogância, a prepotência de Satanás. Também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, e no versículo 13, nós vamos encontrar: estavas no Éden, jardim de Deus,
Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueavas andava. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está a criação, o surgimento de Satanás. Esses dois profetas, Isaías e Ezequiel, é os únicos que retrata a questão da queda de Satanás, o que levou ele à queda, o seu pecado, a sua arrogância e prepotência. Então, este inimigo de Deus, ele constituiu primeiramente inimigo de Deus, inimigo da Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois ele desce, ele é expulso dos céus. Quando Deus cria o homem e coloca lá no jardim do Éden, ele já existia, ele já estava ali para tentar a criação de Deus, que era o homem, que foi o homem. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele vai dar a seguinte ordem para o homem: olha, livremente de todas as árvores do campo podereis comer. Podereis dela comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a lei do pecado e da morte, como já comentamos na lição anterior. A lei de Moisés não é a lei do pecado e da morte. A lei de Moisés é a lei de Deus. A lei do pecado e da morte foi esta que Deus deu aqui no Gênesis para o casal ali, para Adão, no momento da criação. Agora, este inimigo de Deus, ele se torna inimigo do homem e procura fazer amizade com o homem. De que maneira? Através da mulher. Quando ela olha para a árvore e o inimigo a espreita e vai dizer: não podereis comer de toda a árvore? Então ele provoca a mulher, ele faz uma colocação para provocar uma conversa, porque Deus não proibiu todas as árvores, Deus proibiu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela vai dizer: não, é somente desta, porque no dia que comer certamente morreremos. Mas aí ele vai dizer: certamente não morrerás. Em outras palavras, Deus mentiu para vocês, Deus enganou a vocês, vocês não morrerão. Aí está o projeto de Satanás, da tentação para jogar o homem contra o seu Criador e constituir-se amigo do homem e inimigo de Deus. Porém, Deus, na sua sabedoria, ele vai dizer que ele colocou inimizade. Quando o Senhor vai conversar com o casal, ele fala para o homem diz: a mulher que tu me deste. Ele vai conversar com a mulher, ela diz: a serpente me enganou. E o Senhor vai dizer: porém inimizade. Quando ele vai conversar com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua descendência. Este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falou da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala ali que da inimizade da semente da mulher e a inimizade para com Satanás. Ele queria amizade e Deus colocou inimizade. Hoje nós podemos percorrer todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas cristãs, e você, quando levantar e olhar para aqueles que compõem a igreja, você verá um maior número de mulheres do que de homens. Deus colocou inimizade entre a mulher e Satanás.
Deus fez isso. Daí o quebrantamento feminino para aceitar a palavra de Deus, para aceitar a mensagem do evangelho mais do que os homens. Deus, ele desfez a obra de Satanás. Aqui nós vemos na palavra de Deus que ele tem uma nomenclatura. Nós vamos encontrar por diversas vezes, como o pastor Osiel ele coloca aqui no tópico 1º da nossa lição, às vezes que é citado no Antigo e também no Novo Testamento, os profetas que citam ali o inimigo das nossas almas na Antiga Aliança. E nós vemos agora em 1 de João, na primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 8, dizendo, para isto, João vai dizer, para isto o Filho de Deus se manifestou, a parte final do versículo 8, da primeira epístola de João. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. No Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 10, vai dizer assim, ele vai dizer assim, que o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Filho do Homem veio para trazer vida, para dar vida e vida com abundância. Assim nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio justamente para desfazer toda a obra do diabo. E a obra do diabo, ela segue crescente, ela segue dominando o coração dos seres humanos. Quando nós vamos para João 8:44, Evangelho segundo João 8:44, quando o Senhor Jesus ele falava ali com os fariseus, vós tendes por pai ao diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio, e quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Se ele tem a paternidade, a única paternidade que a Bíblia reconhece como sendo do diabo é a mentira. E através da mentira, do engano, da falsidade, da traição, é que a humanidade está cada vez mais sendo afundada, subjugada pelo pecado. O pecado está dominando a mente e os corações das pessoas, trazendo os adultérios, trazendo os crimes, os homicídios, as mentiras, as traições, empresas que quebram, que se desfazem por conta da mentira, por conta da traição, pessoas que perdem a família, pessoas que perdem amizades, tudo por conta da mentira, por conta da traição. Isto é obra do diabo, mas o Senhor Jesus, ele veio para desfazer estas obras do diabo. E nós vemos também que o inimigo das nossas almas, ele é o nosso grande inimigo. Quando olhamos para o Salmo de número 46, olha só o que diz o salmista no Salmo 46, no versículo 9 do Salmo 46. Ele vai dizer o seguinte: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É uma referência a uma guerra, uma batalha espiritual. É uma guerra, é um embate espiritual. Assim também no Salmo 91, quando chegamos no versículo 3, nós vamos ver ali o que diz o salmista no Salmo 91. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso aqui é uma referência direta a embate, a lutas, a armadilhas espirituais contra o homem, preparada por Satanás. Ele prepara estas armadilhas. Quando chegamos no versículo 6, nós vamos ver o seguinte, versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Olha só, ele vai dizer o seguinte, nós vemos aqui, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Pessoas
que às vezes não consegue dormir, porque ela tem pesadelos, ela sofre de pesadelos, ela tem pesadelos durante a noite, acorda assustada, acorda assombrada. Isso é obra de Satanás. Mas o Senhor, ele vai dizer que nós não podemos temer esse espanto noturno, nem setas que voem de dia, porque existem setas que vêm através de pessoas, que nos atinge, que nos alcança no mundo espiritual. Mas o Senhor está dizendo que nós não devemos temer nem o espanto, nem a seta, um que ataca durante a noite, outro que ataca durante o dia, também a peste da escuridão, também a mortandade que assola ao meio-dia. É o Senhor é quem nos dá o livramento, porque ele vai dizer assim no versículo 1: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, nós temos aqui este grande inimigo, o nosso maior inimigo é o diabo. E o diabo usa pessoas, usa gente para afligir, para atacar, para afrontar a cada um que procura servir ao Senhor. Ele usa pessoas, ele usa animais, que existem animais que são usados pelo próprio inimigo para provocar guerras, contendas, confusões e homicídios. Também nós vemos que ele provoca acidentes na natureza, eventos na natureza, para provocar uma batalha, para provocar assim uma destruição ao ser humano. Aqui, neste ponto, nós vemos aqui no tópico 1, que é muito carregado, bastante forte, que fala profundamente do nosso inimigo. Agora, no tópico 2, nós vamos encontrar o outro grande inimigo do cristão, é a carne. Agora, por que a carne? A carne é tudo que é sensorial. É o que diz respeito à carne, a carne enquanto matéria. Porque nós temos algum sentido, a carne como matéria, a carne como ser humano, e também a carne como no sentido geral de toda a humanidade, Então, no sentido particular da carne própria, também no sentido de uma pessoa e também no sentido de toda a humanidade. E neste ponto, nós vamos ver que a carne, ela tem 3 pontos que a Bíblia vai falar. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 pontos. A concupiscência, o que é isso? Ela vem do latim, concupiscens, que quer dizer um desejo descontrolado, um desejo exacerbado por algo, por vícios. Então, nós vemos aqui a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É aquilo que o homem, que não é bom, que é desagradável a Deus, algo que é obsceno, algo que é sensual, e a pessoa ela é atraída pelos olhos. Nós podemos ver hoje um grande evento, né, por assim dizer, que está acontecendo hoje, alcançando principalmente a área da juventude, nas áreas adultas. Nós temos problemas, pessoas casadas com este problema da pornografia. A pornografia tem destruído o casamento, a pornografia tem destruído a vida espiritual de muitos jovens, a pornografia tem destruído aquele senso de pureza, de pureza que o homem, ele nasce com ela, que o ser humano carrega consigo, que o Senhor Deus colocou no ser humano, algo que preserva aquele sentimento de pudor e de valorização daquilo que Deus deu para nós, e as pessoas estão vulgarizando a questão sexual através da pornografia. Então isso é concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, ela vai já para a prostituição, para a sensualidade, para a luxúria, para a glutonaria, para a bebedice, para as drogas, para essas coisas que lhe traz prazer, que ele sente, que é tocável, porque o homem,
Nós somos tricotômicos. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Quando fala do Espírito, é através do Espírito que nós temos comunhão com Deus e contato com Deus. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é pelo Espírito que o homem conhece a Deus, e é através da sua alma que ele conhece a si próprio, através da sua alma. Então ele tem a sua consciência, é a voz da alma ali, o tribunal da alma e do Espírito no interior do homem. Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que chega até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus e o seu alcance. Então, através da alma, o homem conhece a si próprio. Ele sabe se ele está agradando ou não está agradando a Deus. A sua alma testifica dentro dele se ele está certo ou se ele está errado. Ele sabe. E agora, o outro ponto é através do nosso corpo físico. Nós conhecemos o mundo à nossa volta através dos sentidos, através do nosso sentido. É visão, fato, visão, olfato, tato, paladar, audição. Então nós temos o contato com o mundo físico, o mundo sensorial. É esse mundo sensorial que nós conhecemos o mundo físico através da nossa carne. Aí nós temos, quando a palavra de Deus ela vai falar desses três pontos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida já tem a ver com o orgulho, já tem a ver com a arrogância, a altivez, a prepotência, algo que Satanás ele coloca dentro da pessoa. Quando vimos o Senhor Jesus, que ele saiu do batismo das águas, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o levou para o deserto para que fosse ele, o Senhor Jesus, tentado por Satanás. E ali ele foi tentado durante 40 dias. Ele jejuou naqueles 40 dias, mas quando ele completa os 40 dias, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Aí Satanás chega com a proposta para ele: não és tu filho de Deus? Mande que essas pedras transformem em pães e assim mate a sua fome. Ele foi tentado na carne. E o Senhor Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E novamente o inimigo pega ele e o transporta para o pináculo do templo, e ali ele tenta o Senhor Jesus na sua alma, e ele vai dizer assim: olha, está escrito que na palavra que dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, lança-te daqui abaixo se tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus responde: não está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos e não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele poderia, claro que poderia, mas ele não cedeu a esta tentação de Satanás e não prestou nenhum exibicionismo para se aparecer ou parecer ser quem de fato ele era. E agora, Satanás tenta ele agora novamente, agora no Espírito. Leva ele a um alto monte e mostra todos os reinos da terra. E diz: tudo isso me foi dado e eu darei a quem eu quero. E eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. O Senhor Jesus repreende: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Aqui nós vemos o Senhor sendo tentado em todas as concupiscências e ele venceu, saiu vencedor, porque ele não cedeu ao inimigo, aos auspícios de Satanás, mas apresentou a solução como a palavra de Deus. Aí nós chegamos para o tópico 3, que é o último tópico da nossa lição, que vai falar o outro grande inimigo que nós temos, que é o mundo. Aí vamos responder as últimas perguntas que fizemos lá no princípio, né? O que é o mundo?
Primeiramente, lá em João 3,16, nós vamos ver o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já na carta de João, na primeira epístola, no capítulo 2, nós vamos ver lá o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aí vamos, mas como nós vamos entender isso? Primeiramente, existem algumas qualificações, também está muito bem explicado na nossa lição, e nós queremos trazer algo a mais para enriquecimento do comentário durante a ministração da aula. O mundo. Primeiramente, nós temos o mundo, criação de Deus, ou universo, todo o universo criado por Deus. Então, Deus, criador do universo, toda a criação. A Bíblia vai dizer que toda a criação é boa. Deus disse e viu que era bom. Então tudo que Deus criou é bom. Aí outra situação que nós encontramos quando vai fazer uma referência ao mundo, é uma referência ao que há na terra. É a terra e o que nela há. Então é um referencial de mundo exclusivamente para a terra. E não para todo o universo, sol, lua e tudo mais. Mas apenas a terra. Outra expressão que vai falar sobre o mundo é as pessoas, agentes em geral. As pessoas e agentes, todo mundo. Nesse sentido, são essas pessoas, são essas agentes que o Senhor Deus amou. Aleluia. São estas pessoas que Deus amou e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor amou todo o gênero humano, toda a raça humana, é alvo do amor de Deus. Deus ama a todos. O que Deus não ama, o que Deus não aprova, são seus pecados, seus erros, seus crimes, seus adultérios, suas prostituições, esse pecado que as pessoas cometem, Deus rejeita. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E não é porque Deus ama o pecador que ele vai aceitar o pecado. Não, Deus não aceita o pecado. O pecado é o homem que tem que rejeitá-lo. O homem rejeita, se aproxima de Jesus e aí o Senhor completa a obra da salvação. Mas a decisão de ser salvo é sempre do homem. E outro sentido, quando nós vamos ver o sistema mundano. O sistema mundano, que é o que João vai falar, não ameis o mundo. Está uma referência ao sistema mundano. O que é o sistema? É a cultura mundana, o modus vivendi que o mundo habita, em todos os seus percalços, em todas as suas maneiras, em todas as suas formas do mundo agir, o mundo socialista, o mundo capitalista, o mundo social, o mundo das modas, o mundo da convivência, esse mundo cultural, é o mundo das músicas, o mundo dos filmes. Então é esse sistema mundano que João ele vai dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque ele vai dizer: o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o que quer dizer jaz? É como se o mundo fosse embalado como criança nos braços de Satanás. Por isso que vai dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque o amor do mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é esse sistema mundano que é condenado pelo Senhor nosso Deus, que é reprovado pelo Senhor nosso Deus. Esse sistema mundano que muitos hoje eles falam das teorias conspiratórias, falam desse sistema das elites, dos dominadores. De fato existe sim as classes dominantes neste mundo, mas essas classes dominantes são instrumentos de Satanás para a escravização do homem, para a escravização do gênero humano, para o aniquilamento da raça humana, para a destruição da raça humana. Quando nós vemos os redutores populacionais, nós vemos aí os defensores do aborto, nós vemos aí os defensores do verde, né, que parece que é coisa boa. Isso é tudo ramificação do agir de Satanás no sistema mundano, porque o alvo dele é destruir o ser humano, aquilo que Deus preparou, que Deus amou, que deu seu próprio filho para que morresse na cruz do Calvário para resgate
resgate para a salvação. Então, isto é o sistema mundano. E nós vamos ver aqui na conclusão, vencendo o mundo, há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio das ideologias anticristãs. Então é por meio dessas ideologias anticristãs que leva o homem fora da direção de Deus. O terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São através disso que nós precisamos superar, precisamos vencer, porque esses 3 inimigos, esses 3 fatores que nós vemos lá da carne, ele está inserido no sistema mundano para escravizar o homem. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos libertou, morreu na cruz do Calvário e completou a obra, quando ele diz, tetelestai, está consumado. Ali o Senhor consumou a vitória sobre a carne, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o mundo, e nos deu a garantia e a certeza de um dia morar no céu, porque ele veio para nos levar, para nos resgatar, nos remir das garras de Satanás, quebrar as algemas do pecado e nos garantir a morada nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser.